Ontem, quando o ministro do Supremo Tribunal, Celso de Mello, liberou para a imprensa o vídeo da fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, eu pensei comigo, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes e vou fazer 3 comentários aqui no canal. E aí hoje pela manhã eu amanheci e disse, não, eu vou comentar esse vídeo uma única vez e vou esquecer esse vídeo porque me fez muito, mas muito mal, observar um presidente da República em plena crise de pandemia que o Brasil vivencia, fazer uma reunião para manifestar meramente o interesse, a proteção sua, de sua família e dos seus amigos em relação a maus feitos praticados e que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre doutor em imunologia e professor universitário, e queria pedir a você que se inscreva no canal. O canal está crescendo bastante e eu vou direto ao ponto desse vídeo. Ontem, tão logo às 5 da tarde, o ministro do Supremo, Celso de Mello, liberou o vídeo para a imprensa. Rapidamente o vídeo ganhou as redes sociais e o noticiário. E eu comecei a me debruçar sobre o vídeo, começou a me dar muito enjoo, muita nojeira em relação àquilo que eu estava vendo. Eu estava assim indignado com aquilo. O país numa pandemia, vivendo uma pandemia, uma crise profunda, econômica, sanitária, e um presidente da República convoca o vice-presidente, convoca o seu staff ministerial para manifestar unicamente sua indignação em relação à proteção sua, dos seus filhos e dos seus amigos em relação a uma série de maus feitos que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Essa história de que é interesse na proteção, na segurança pessoal dele e da família, isso é baboseira. É baboseira para abestalhado acreditar. Porque quando ele diz na fala dele que se não resolver, ele tira o chefe. Se ao tirar o chefe não resolver, ele tira o superintendente. Se ao tirar o superintendente não resolver, ele tira o diretor e até o ministro, mostra que ele simplesmente está mirando na Polícia Federal para tentar colocar pessoas lá dentro que protejam ele, aos filhos e aos amigos de uma série de maus feitos que estão sendo investigados. Mais que isso, eu vi naquela reunião ministerial uma série de ministros tentando massagear o ego do presidente e se manter nos seus cargos. A que ponto o ser humano chega? De observar um Ricardo Salles dizer claramente com todas as letras que é aproveitar o momento que a imprensa está focada na Covid-19 e passar uma série de decretos e leis para facilitar a degradação ambiental. Que nojeira! Que falta de ética! É ver uma ministra Damares replicar uma fala do presidente para agradar o presidente no momento que ele fala contra os governadores e os prefeitos e falou na reunião de uma maneira debochada, de uma maneira assintosa, de uma maneira sem ética, como é do perfil dele. É ver um ministro da Educação, um nazifascista, se dirigir ao Supremo dizendo que mandaria prender os ministros do Supremo sob a égide de uma pretensa ameaça comunista. Que ameaça comunista que nós vivemos nesse país? Nós sofremos a ameaça do PCdoB ou do PCB, que são os partidos comunistas que nós temos, que tem uma minúscula representatividade no Congresso Nacional, que tem uma minúscula adesão da população em relação às suas bandeiras. Que ameaça comunista que nós vivemos? É Cuba? É a Venezuela? Invadiu o Brasil? É um bando de maluco. O governo brasileiro hoje, o federal, é formado por um bando de maluco, uma trupe de malucos. Horrível. O ministro da Educação mais deseduca do que educa. Prega uma ideologia maluca de extrema direita meramente para agradar o presidente da República nas suas sandices. Enquanto isso, milhões de brasileiros se acotovelando nas portas das agências da Caixa Econômica,
milhões sequer receberam a primeira parcela do auxílio, que é pouco mais de meio salário mínimo. Enquanto isso, milhares de brasileiros diariamente contraem a Covid-19 e milhares morrem, sendo enterrados inclusive em cova coletiva, mas o presidente já disse que é isso mesmo, todo mundo vai ter que pegar, todo mundo vai ter que adoecer. E a cloroquina é o manjar dos deuses que vai salvaguardar o Brasil. Quanta idiotice, quanta imbecilidade, quanto mau caratismo, quanta picaretagem reunida numa única reunião. O mais grave foi observar à direita e à esquerda do presidente 2 militares da mais alta graduação, 2 generais, cabisbaixo e por vezes horrorizados com aquilo que estava sendo dito na reunião. Claramente demonstravam isso. O ministro, ex-ministro Nelson Tait, da Saúde, às vezes olhava e no semblante dele estava claro que ele parecia não acreditar naquilo que ele estava ouvindo na reunião. Nem eu acreditei. Muitas pessoas não acreditaram. Eu não quero mais falar desse vídeo. Esse vídeo aqui no canal não vai ter mais espaço. Eu queria apenas pedir a você que votou em Jair Messias Bolsonaro, que defende Jair Messias Bolsonaro, avalie o governo que nós temos. Avalie a situação que nós temos de ontem a OMS ter declarado que a América do Sul tornou-se o novo epicentro da pandemia e que o Brasil é o país da América do Sul que está em situação mais preocupante, de maior gravidade. É claro. Mas aí o bolsonarista raiz vai dizer que a OMS faz parte do plano comunista. Não adianta falar com esse povo. Eu quero falar com você, que ainda tem um certo grau de bom senso e uma certa capacidade de autocrítica e autorreflexão. O cenário do Brasil é um dos cenários mais críticos que eu já vivenciei nos meus 50 anos de idade. Se nós não nos unirmos contra isso que está acontecendo aí, nós não teremos futuro. E, aliás, o futuro para mim e para a minha geração se resume mais talvez a um quarto de século. Mas para os meus filhos e os meus netos, vai ser muito difícil. É necessário, portanto, que a gente reaja e, a partir dessa reação, que nós digamos um retumbante não para essa trupe de calhordas que assumiu a gestão pública federal desse país, presidido por um canalha. Um canalha que foi deputado a vida inteira e pouco deu a esse país de retorno a alguma coisa. E é ovacionado por 25% do eleitorado desse país. Forte abraço, bom sábado.